Eu assisti o filme de FNAF 2. Mano, eu vou ter que dizer, esse filme foi melhor que o primeiro. E o primeiro, vou ter que dizer, é bom. E esse filme foi melhor ainda. Claro, tem uns furinhos de roteiro ali, outro ali, outras coisas que não tem nada a ver com os jogos, mas o filme é bom. Eu considero ele uma nota 9 de 10. Ele não é perfeito, mas é bom. Ele já entregou tudo que o primeiro precisou, faltou, né? Falta de terror. Mas agora chega de enrolação e vamos começar este vídeo. Bom, a primeira cena já é um corte lá pra 1982. Mano, já começa lá nas antigas. E, e agora meio que conta a história da Vanessa e da Charlotte. E bom, caso vocês não lembrem, a Vanessa é filha do William Afton, aqui nessa versão, no universo cinematográfico de FNAF. E a Charlotte, ela é filha do Harry Emily. E bom, se você sabe o básico de Five Nights at Freddy's, você sabe que você pelo menos sabe que o Harry Emily e o William Afton trabalham juntos porque são sócios e eles trabalham com uma. E eles meio que dividem o papel para cuidar do seu negócio. Só que aí que tá, a, a Charlie, ela fica, né? Ela não tem muito tempo, as duas, né? As duas não tem muito tempo pros seus pais, então elas ficam mais na pizzaria mesmo. E aqui que a gente entende que a pizzaria do FNAF 2, essa aqui tem os toys, na verdade veio primeiro antes do FNAF 1. Meio que é óbvio, mas o que eu quis dizer é que o do FNAF 1 tem um. Tem meio que um. Foi criada há muito tempo depois, tipo alguns anos. Então, a Charlie, né? Vou chamar a Charlotte de Charlie. Ela tava assim, ó, encarando o alçapão. Assim, ó, eu quero que essa salpão abra. E, bom, ia demorar muito pro alçapão abrir. Tanto que até veio dois funcionários falando assim: Fia, será que você vai ficar vendo aí o alçapão abrir até a marionete subir? Sim, os caras trocaram o nome de Puppet de marionete. Por quê? Eu não sei. Até que a Vanessa chega lá do lado da Vanessa com um refrigerante. Assim, ó. Ei, toma um pouquinho de faz cola aí. Aí ela fala assim, pô, Charlie, por que você fica aqui? Por que você não vai com a gente lá comemorar o aniversário? Aí ela fala, é que você e a Puppet são as únicas que me entendem, fi. É isso, por isso que eu fico aqui. E o meu pai construiu ela pra mim, sabe? É um presente. E bom, quando eu tava comemorando os parabéns lá, a Charlie percebeu um negócio. O coelho amarelo, o coelho bisonho, levou uma criança pros fundos da pizzaria. E agora ela foi lá puxar todo mundo pro papo assim. Meu Deus, tio, levaram o guri pro fundo da pizzaria, levaram o guri. Aí todo mundo deu uma bela cagada pra Charlie. E a Charlie falou, não, o guri vai morrer, eu não posso deixar isso acontecer. Eu vou lá. E a Vanessa até tenta impedir, falando assim: Ô, ô Charlie, meu pai é do Tinhoso, ele vai te matar. Que seu pai é do Tinhoso, ok? Eu vou salvar a criança. Adiós. Aí depois ela vai lá e salva a criança. Mas o coelho amarelo vê assim: a criança, me dê a criança. Aí depois de todo o furdunço que rolou, a Charlie chega lá no palco e dá um berro. Ela chega assim, falei. É engraçado. Até que ela tava assim, ó, tava meio caída, tava suando. Até que ela cai no chão e a gente vê 3 buracos de sangue. Ou seja, o William Afton passou um rodo nela. Ele passou 3 rodos. Aí ela caiu bem no alçapão. E o alçapão abriu. E ela caiu bem nos braços da Puppet. E, bom, foi assim que a Puppet pegou a alma da Charlie, né? Aí depois teve uma introdução que eu achei bem melhor do que do primeiro filme, sendo bem sincero, eu gostei muito mais. Aí mostrou vários jornais assim, ó, criança morre, criança vomita no banheiro e chama a polícia. Nova melhorada a pizzaria, fecharam essa pizzaria em menos de um mês por aterro sanitário.
Aí a cena final não, e uma das cenas finais desse momento é a Puppet ocupando três telas, né? Três telas da televisão, enquanto tem as três telas e com os animatrônicos toys. Segura essa informação porque ela vai ser muito fundamental ao decorrer do filme. Agora, dando um time skip de 20 anos, agora se passando em 2001, a Vanessa, ela teve um pesadelo com seu pai. Isso vai ser que nem o Mike no primeiro filme. Aí o Mike, que devia ter acordado desde as 4 da manhã, falou assim: E aí, Vanessa, o nosso jantar ainda tá marcado, é? Aí, aí ela falou: Ah, tá sim. Aqui, ó, a Mimir. Até que a Abby chega na sala e ela fala assim: Pô, você tá namorando a Vanessa? Aí sim, meu mano. Aí o Mike falou assim: Ah, toma banho, Abby. Bom, eu tenho coisa pra fazer, é? Então, por que você não vai lá pra escola? Estuda. Aí, aí o Jeremiah, o segurança lá do primeiro filme que conversou lá com o Mike. Então, o que que ele fala? Ele fala. Ele começa a ajudar o Mike, né, pra reformar a casa, porque a casa tava uma bagunça. E bom, desde que a tia Jane, essa filha da mãe, falou que tinha robôs assassinos vagando por aí na cidade, então todo mundo da cidade estava louco por um evento chamado Fast Fest, que é o Fall Fest, só que da Fazbear. E, cara, tinha muita gente fantasiada do Fred, do Bonnie, do Fox, da Tica, do Cupcake, da Balora, da Baby. Eu tô falando um monte de merda aqui também. Então, meio que todo mundo tava fantasiado ali. Aí o Mike falou: Ah, tô tentando esquecer do que aconteceu no passado. Eu e a Abby estamos tentando esquecer do que aconteceu. E aí a Tica vai lá e quase me coloca numa Spring Locker. Aí meu irmão chegou com um taser e cheio no olho da Tica, desativou ela. Aí o coelho amarelo apareceu, quase mata a Vanessa, que era a própria filha. E depois disso, acontece todo o furdúncio. O senhor Cupcake morde o busto do William Afton e ele é esmagado nas Spring Locks. E, bom, teve uma galera que chamou a Abby de biruta e tem uma outra parte que falou: Ei, mano, janta com a gente hoje. Você é a pica das galáxias. E depois o amiguinho dela falou: Ei, Abby, você vai voltar um dia lá na Fred's? E, bom, ela falou: Bom, cara, eu não vou voltar lá não, porque meu irmão não deixa e eles estão destruídos. Mas a gente vai consertar eles um dia. Mas esse dia nunca chegou. Aí o cara falou assim: Cara, eu acho que você consegue consertar os bichos. Só acho mesmo, aí você é boa. E bom, aí corta a cena lá pro laboratório de informática, onde eles estão montando um monte de robô à beça. Mano, é uma cena legal. Eu vou falar aqui, eu fiquei fascinado com as máquinas. As crianças deviam ter uns 10, 11 anos ali. E os caras constroem garra, braço e tipo de escada rolante. Mano, é muito foda isso aí, cara. Essas crianças aí têm um conhecimento de engenharia foda, não? Mas a nossa felicidade acaba quando o professor da Abby chega lá e fala: Abby, você construiu algo tão podre. Eu sei que isso vai ficar bonito uma hora, mas é tão podre que eu vou ter que desclassificar você aqui. Pronto. Agora, vaza. Até que, quando a Abby tava assim, ó, tristonha, um amigo dela falou assim: Ei, Abby, não se incomoda não. Ele é arrombado assim com todo mundo, né? Até que a Abby chega em casa e o Mac tava todo arrumadinho, só faltava gravata, mas ele não sabe fazer a gravata, é um inútil mesmo. Aí, aí meio que a Abby, quando o Mike ia sair, não, quando o Mike ia sair, o Abby perguntou: Ei, Mike, eu poderia ver os meus amigos, tipo a Tica, o Bonnie, o Fox e Fred? Aí ele falou: Você sabe que eles foram destruídos no incêndio. Mas, ó, eu prometo que vamos fazer. Consertar eles. Até que ela pensa: Acho que eu vou sozinha. E depois disso,
corta pra uma cena. Quando com 3 pessoas numa van. Não é Scooby-Doo, infelizmente, mas essas pessoas na van conversaram com alguém da pizzaria Fred's original, aquela lá de 1982. E bom, esse cara se chama Mike. E bom, esse cara é dublado pelo Charles Emanuel, velho. Que também dubla o Mutano, o Bimo e o Akaza. O Billy Hargrove lá de Stranger Things. E cara, os caras enfiaram o Charles Manuel no FNAF, velho. Eu nunca pensei que isso ia acontecer, mano. Absolute dublagem. Mas cortando isso, o Mike, ele começa, né, falar sobre como a pizzaria era boa, tinha coisas legais lá, até que a Lisa, né, captando o grupo, ela começa a escutar uma música. E depois ela dá uma volta inteira no palco só pra descer. E depois ela encontra a caixa de presente. Até que ela encontra, tem uma caixinha aqui, vou desligar, a música tá chata. Ela fez a maior cagada da sua vida. Porque ela pensa que desplugar a música vai fazer tudo bem. Mano, aí a Puppet acorda e fala, pô, assim ó, você tirou minha música! Dorme! Aí o que ocorre? Bom, os caras morrem. Aí teve um cara que tava num riozinho, assim, essa pizzaria aqui tem um rio. Como? Do absurdo, velho. E bom, o cara tava vendo assim, ó, olha, tem um monte de puppets aqui, ó. Eita, algo me fez cair aqui. O que fez? Não sei. Só que, mano, o cara, quando ele vê o chão, todas aquelas puppetinhas estavam no negócio lá. E minha pergunta é, como coisinhas de uns 5 centímetros mataram um cara de 1,70 m? Mano, é claro que, tipo, tava em uma quantidade enorme. Tipo, tinha umas 40 ali, mas mano, essas puppets são muito pequenas. Você pode pegar elas aqui, ó, e quebrar na mão. Fácil. Não. Um cara simplesmente morreu por uns negócios de plástico. Ou de metal, não sei, não dava pra ver. Mano, o cara morreu da forma mais engraçada. Vou ter que falar sincero. Até que um outro cara, ele é pego pela Mangle. A Mangle tá na maldade. Depois ela começa a dilacerar os caras. Mano, é uma cena até que um pouco brutal, mas comparado aos outros, eu acho que é da Vanessa. Não, da Vanessa, não, porque eu tô falando aqui da Lisa. Da Lisa pior. Da Lisa pior. Mas, né, ela também foi meio idiota por ter desligado a musiquinha. Isso eu tenho que dizer. Agora, trocando a cena lá pro restaurante, onde o Mike ia ser um belo amigo como ele tava esperando a Vanessa. E algo engraçado sobre esse restaurante, os garçom ficam passando. Você tá comendo lá seu pão e os garçom pegam uma lâmina e pegam todas as migalhas. Cara, eu olhei essa série e falei, tá certo isso? Tá certo, E bom, aí o Mike começa a perguntar sobre os sonhos da Vanessa. E bom, ele fala, bom, você precisa pegar coisas que tinham a ver com o seu sonho. E depois disso, enfrentar o cara, né? O seu pai, né? Aí, mano, aqui a gente vê o que tinha na caixa do FNAF 4. Finalmente, depois de 10 anos, essa bosta finalmente foi revelada. Então, o que tinha? Bola de gude, um espelho, um avião e um caderno. É isso. Não, bom, aí a Vanessa colocou estática na TV pra voltar lá pra mais anos 80 e bom, ela começa a ter vários sonhos. Aí tem o William Afton falando assim, eu te amo, e você é minha favorita, porque você me odeia. Tanto que quando a Vanessa volta a ser pititica, ela vai lá, onde é o começo da Afton Robotics, ela chega lá no fundo do armário e sabe o que tem lá? Vocês sabem o que tem? A Baby. A Baby tá lá. Mano, é bizonho.
E é estranho isso aí. É meio. A Baby existe aí. Eu pensava que a Baby não existia, mas agora dá pra dizer que ela existe. Eu acho que ela vai ser a Scrap Baby no próximo filme. Eu só acho, porque meio que se passaram 20 anos. E aqui, e aqui no filme tá impecável, mas em 20 anos depois vai estar uma bagaça velha. Né? Vai que é assim. Agora, a Vanessa já adulta pegou uma arma e atirou no próprio pai. O pai caiu e, bom, matou o pai. E eu acho que terminou os sonhos. Eu acho que é isso. Agora, trocando a cena lá pra casa do Mike, o Mike vai lá tentar encontrar a Abby. Até que ele vai lá ler a carta. Fui consertar meus amigos. Até que ele vai voado pra pizzaria. E, bom, ele vê a Abby chorando ali. E ele explica que os animatrônicos, ele não sabe onde os animatrônicos estão. Porque, né, depois do incêndio meio que tamparam vários caminhos, o que é triste. E, bom, pra alegrar mais o Mike, a Abby, ele vai lá e pega vários prêmios. E um prêmio era uma bala de goma laranja. E a Abby até gostava, mas ela recusou. Assim, ó, não, eu não quero isso. Eu tenho medo. Uma pelúcia do Fred. Ele fala assim, ó, tem uma pelúcia do Fred. Aí, pô, Fred? Que isso, Fred? Pra que esse horror? E bom, um brinquedo que chamou bastante a atenção da Abby era o Fast Talker, que você podia interagir com ele, algo bastante legal. Até que ela vai lá e tentar falar com o Fast Talker, até que no meio da madrugada, porque tem que ser na madrugada, porque não pode ser às 2 horas da tarde. Bom, bem na madrugada mesmo, ela recebe um sinal de alguma coisa. E bom, o negócio iria guiar onde até os seus supostos os seus supostos amigos estavam. E bom, quando a Abby chega nesse local, ela vê a Toy Chica, que é dublada pela Megan Fox. E bom, ela fala, e a Abby até estranha, assim, ó, ué, mas Chica, você tá com um revestimento novo? É mais gelado, e frio, e liso. Você era mais felpuda. Até que ela fala, ah, não, me trocar, que fizeram uma reforma em mim e agora tô assim. Até que quando a Abby meio que pega aquele bonequinho que ela fez de ciência, ela vai lá e começa a pegar ela pega a Tica de referência e começa a fazer os servomotores. E eu vou ter que falar, essa Tica aqui ficou boa. E bom, ficou legal o trabalho. Até que ela vai lá e chega na feira de ciências. Até que o professor arrombado dela vai lá e fala, ah não, quebrou o seu negocinho, agora está desclassificada, vaza. E bom, quando a Abby vai lá e volta pra desabafar com a Tica, ela vai lá e a Tica fala, então, lembra que eu te pedi ajuda? Então, vamos aqui na sala de segurança porque aqui tem um código. E bom, aqui eu vou ter que falar porque porque nesse mesmo dia a Vanessa, ela percebe, não, os bichos estão, não é possível a Tica, não, a Tica ter falado pra Abby isso, vou ter que falar. Então eu vou lá na pizzaria ver alguma coisa. Então, quando a Abby tava lá, a Puppet pegou, ui, rasgou um negocinho aqui. Então, o que acontece é o seguinte. A Vanessa ia editar o código para todos os animatrônicos saírem, porque eles não podem existir do lado de fora. Para eles, né, conseguirem ser livres. Então, enquanto a Vanessa editava, a Puppet mandava um sinal pra Chica, pra Chica falar assim, beleza, 4, 7 e... Aí depois disso, a Abby colocou assim, depois os animatrônicos começaram a pifar e, pô, estão livres. E até que a Chica fala assim, agora vamos pra feira de ciências.
Aí a Abby fala assim, como eu vou explicar? Eu tô de bicicleta. Não dá. Não tem problema, vamos pedir um táxi. E bom, após pedir o táxi, os caras vão lá e o Cam, né, como o pessoal chama ele, começa a... Ele vai lá e fala, ah não, você de novo não, quem é o bicho da vez? Eu tô sem meu bico. Aí depois a Tica bota o bico, né? Aí depois todo mundo vai lá na feira de ciências até. E, mano, dá pra ver que o bicho não é um humano fantasiado. Mas o cara queria que a Abby se ferrasse. Mas aí, o que que ele fala? O que que ele faz? Simples. Tem ir lá tomar água. Até que a Tica fala assim: Abby, vou conversar com o seu professor a sós. E bom, a Tica, ela vai lá, pega o cara, arromba ele até uma outra sala. E bom, o que que ela faz? Pega ele pela cabeça e começa a espremer. E bom, ele morre. Algo que eu preciso avisar também é que quando o Mike e a Abby estavam saindo, o Mike encontrou um panfleto falando assim: Fred é um assassino. E bom, ele ligou para um número que dava ao mesmo número de Henry. Sim, o Henry Emily. E depois o Mike vai lá e conversar com o Henry Emily. E o Henry Emily fala: então, todo mundo diz que a morte da minha filha foi um acidente. Mas só depois de anos, em 85, que eu descobri que foi meu melhor amigo que matou a minha filha. E bom, eu vou ter que dar uma pausa aqui, porque como assim levar 3 facadas é um acidente? Mano, era óbvio que ela foi assassinada por alguém e foi proposital. Não e usando um pouco a lógica, como é que, mas assim, ó, opa, matei a criança, foi um acidente, pessoal. Eu sem querer aqui, mas estou matando a criança, mas foi sem querer. Mano, quem em sã consciência pensa que levar a faca na costa é, não foi proposital. Mano, usem a porra do cérebro pra vocês não reprovarem no Enem. E eu não faço Enem, eu faço prova. É. E bom, após tudo que aconteceu, a, a Abby meio que tira o prêmio de primeiro lugar, só que a Tica olha pra todo mundo e fala: adulto, batar. E bom, com os animatrônicos meio que tudo livre, o Mike vai lá e tenta procurar a Abby lá na pizzaria antiga, né, a pizzaria do FNAF 2. Até que ele encontra a Vanessa e ela fala: bom, a Abby libertou eles e agora a humanidade inteira tá fodida. Agora, o que eles deviam fazer era simples. Eles deviam desligar o sistema de rádio que fica mandando neles, porque é a Puppet e fica manipulando eles. E bom, após o Mike ativar os sistemas, os Withereds são ativados. E aqui eu vou precisar dar uma bela explicada o que os Withereds são. Aqui no filme eles são protótipos. No caso, protótipos que deram errado, que agora só servem para dar peças para os toys. No caso, eles não têm almas, mas eles têm um reconhecimento facial que, se você usar a máscara, buga eles. Até que o Mike vai pergunta que tem a resposta de não. Tem porta? Não. Não tem porta. E ele fala: quem foi o imbecil que inventou esse lugar? Até que ele começa a entrar em todos os sistemas e ele começa a falar com a Vanessa assim, ó. Beleza, o Fred tá lá na Avenida Brasil. Até que ela ia lá, de boa. E ele falou assim: ei, o Fox está em movimento. Ué, como assim? E bem onde você tá. Ué, como assim? Aí depois o Foxy, a Mango, né? Vai lá e está quase matando a Vanessa. Mano, é uma cena meio engraçada. Até que ela vai lá e pô! Vai numa casa onde o Fred estava. E bom, aí são 2 animatrônicos no nocaute.
Enquanto isso, o Mike ficava despistando de todos os animatrônicos. Até que chegou o Foxy. O Foxy é assim, ó. Eu sei que você é o guarda noturno, só não tenho como provar. Aí, quando o Mike tenta usar a máscara, enquanto ele rodava ali no computador pra desativar o sistema, bom, ele achou o código e foi lá, clicou no botão de desativar o sistema, mas precisava carregar. Só que nesse tempo, a máscara não deu certo, porque o sistema de reconhecimento facial do Foxy bugou. Aí o Foxy... Aí eu... Depois de ter dado tudo certo na cagada, todos os animatrônicos morrem. Até que chega lá o animatrônico bem na casa do Mark, que era a Toytica. E bom, ela ia colocar a Abby ali pra mimir, bonitinho. Até que do nada o busto da Toytica começa a rachar. E bom, do absoluto nada a Puppet aparece ali. E bom, ela também manipula a Abby. E bom, a Vanessa está quase morrendo pela Vanessa. Não, a Vanessa está quase morrendo pela Puppet, pela Charlie, a sua melhor amiga. Nossa, que hipócrita. O Mark chega lá e começa a tocar uma música. Até que de repente todos os toys começam a ir ali e, mano, tava tudo ferrado. Até que alguém chega lá e ele se revela ser o Michael Afton. Sim, tá aí o plot twist que não esperava. E sabe o que eu também não esperava? É que tava tudo sob controle no negócio das pessoas de normal. Porque os animatrônicos clássicos do primeiro filme foram lá e salvaram as pessoas. Porque salvaram todo mundo. Porque o Mike tinha ido lá mais cedo falar que a Abby estava correndo perigo e, bom, eles precisavam da ajuda deles. E ele perguntou algo importante. Quem já se importou com a Abby, por favor, ajudem. E, bom, todos os 5 animatrônicos foram lá e meteram a paulada nos animatrônicos Toy. E, bom, até que eles começam a falhar, ou seja, morreram. E bom, Cassidy é um nome neutro, começa a falar com a Abby, fala assim, ó, cara, a gente não pode viver fora da pizzaria ou a gente tem que descansar. Então, a gente vai optar por descansar, Abby. Então, adeus, cara. Eu amei ser seu amigo. Até que ele vira pro Mike e fala assim, Mike, fudeu, não vou aguentar. Se eu não for voltar pra pizzaria, coisa que eu não vou fazer, ele vai atrás de você. Sim, o William Afton ainda tá vivo. E bom, quando a Vanessa tentar oferecer ajuda, o Mike fala, não, você não é confiável. Fui. Aí a Puppet manipula a Vanessa. Até que começa a tocar It's Been So Long nos créditos. Mano, os caras ouviram as críticas. Mano, parabéns, Lan House. Até que tem uma cena pós-crédito mostrando os caras da extração de recursos lá da Fazbear Frights. Que no caso são os caras que pegaram o Springtrap. E bom, não é que pegaram mesmo, os caras foram lá na pizzaria do FNAF 1 falando que a pizzaria iria ser demolida. Então eles iriam pegar qualquer coisa que fosse boa, né? Tipo, que tivesse de bom estado e, bom, que servisse. Até que eles foram lá na Safe Room e encontraram ele, William Afton. E, bom, o cheiro lá tava mais fedido que caatinga em aterro sanitário. Mas aí o olho dele acende. Sim, galera, esse aí não é o Springtrap, é o Sans! Bom, é uma cena um tanto quanto engraçada. E tem um outro pós-crédito, que é um áudio sobre o Henry Ramin falando qual era a relação dele com o Afton, que eles eram sócios e também ele não sabe muita coisa sobre o Henry, não, sobre o William. E bom, não entendi muita coisa sobre essa gravação. Mas, mano, isso quer dizer que vai ter um terceiro filme. Isso aqui, vamos torcer para que ele seja melhor do que o segundo. Porque, mano, eu tenho certeza que vai ser bom. E eu acredito que ele seja uma mistura do FNAF 5, do 3 e do 6. Eu só acho mesmo, porque o do FNAF 4 já foi, que é o Pesadelo Sem Fim. Nightmare, Pesadelo.
Vocês entenderam? Ah, também tenho... E bom, porque eu acredito que seja do FNAF 5 e 6, bom, a Baby. É isso, é só isso que eu tenho a dizer. Então é isso, já completei o resumo. Se inscrevam, deixa o like, ativa o sininho e falou!